A humanidade nunca produziu tanta riqueza como hoje, e é claro que a tecnologia tem a ver com isso, porque aquelas preocupações de Malthus, né, que eram, no seu tempo, eram pertinentes. A tecnologia foi a resposta a isso, ela driblou limitações e hoje, por exemplo, comida. A produção global de comida dá para alimentar toda a população mundial, os rebanhos, aqueles que são alimentados com grãos, etc., né? São criados confinados ou apenas em alguns períodos recebem algum tipo de ração, ou que permanentemente comem ração. Há comida para todos os homens e para todos os animais domésticos. Então, há também uma riqueza acumulada que é inigualável, não só em termos absolutos, que em termos absolutos é quase óbvio, mas a produtividade é algo que há 100, 150 anos, não é muito tempo não, era inimaginável. A tecnologia permitiu isso. Nunca se produziu tanta riqueza. E, no entanto, é impressionante o número de pessoas em todo o mundo que estão na situação que é reconhecida como pobreza absoluta. Não computando aqui pobres. Não computando os pobres. Não é? Aqueles que têm uma vida ali, que ganham é para o sustento. Não é? O que recebem pelo seu trabalho é para o sustento. Para comida, os gastos dos tempos de hoje, né? Eletricidade, transporte, enfim, para sobreviver. Estamos falando de milhões mergulhados na pobreza absoluta, na miséria, onde nessa selva de precariedade você tem aqueles que apenas acordam com uma pergunta e vão dormir com a mesma pergunta: eu vou comer? Eu vou comer hoje? Eu vou comer amanhã? Os meus filhos serão alimentados amanhã? Mesmo com tanta riqueza acumulada. Não é um problema novo. Apenas ele vai se relativizando conforme o número de habitantes e conforme a realidade econômica dos tempos, das épocas, das eras. E produziu muita discussão teórica e propostas de solução. E a pandemia provocada aí pelo coronavírus, com a Covid-19, intensificou o fenômeno da concentração de riqueza no mundo. Porque há alguns acontecimentos que as pessoas olham e falam assim: isso vai produzir um nivelamento. Porque como é um drama que atinge a todos, isso provocará, pelo menos em relação a esse assunto, em relação a essa fonte de angústia, vai provocar uma reação quase unânime, uníssona, porque é um problema que atinge pobres e ricos. Mas não é assim. A pandemia atingiu todo mundo, o vírus pode atingir qualquer um, rico ou pobre, mas em alguns países, na maioria, na verdade, a partir daí, ou desde aí, começa a diferença. O tratamento, o hospital, o equipamento, os médicos deslocados para atender especificamente aquele paciente, enquanto muitos
vão enfrentar aquilo que já é parte de sua rotina: instalações precárias, falta disso e daquilo, concorrência pelo atendimento. Isso aconteceu em países da Ásia, da América Central, da África, com médicos, e chegou a acontecer no Brasil. Nós ouvimos depoimentos de médicos, depoimentos de pessoas que estavam estraçalhadas interiormente, porque, de repente, tiveram de lidar com aquela situação da escolha. Quem eu vou atender? Quem terá à sua disposição o aparelho que fará com que ela respire? E quem não terá? Mas não é só isso. A economia, ela reage de maneiras esperadas e inesperadas. Ela tem múltiplas reações a esses grandes fenômenos, como é a pandemia. Algo que atingiu o mundo, ainda atinge, e ainda é fatal em boa parte do mundo. E isso mexeu muito com a economia, com o consumo, com a produção, com a cadeia de abastecimento, com a rede de escoamento da produção. E ainda mais num mundo em que a divisão do trabalho já não é dentro da fábrica, ou de uma fábrica para outra, mas agora é de um país para o outro. Determinadas coisas passam a ter sua produção concentrada em um país ou em um grupo pequeno de países em certa região do mundo, pelo custo da produção, mão de obra mais barata, menos impostos, enfim. É a divisão do trabalho global. É a divisão global das especialidades. E a pandemia também escancarou esse problema, porque isso é um problema. Porque produz dependência, né, de fornecedores. Mas o fato é que, com essas reações econômicas, isso atingiu também investimentos. Quem tinha muito dinheiro encontrou caminhos para aumentar a sua fortuna. Enquanto grande parte da população mundial, principalmente nas regiões subdesenvolvidas, América do Sul, África, parte da Ásia e até parte da Europa, América Central, nesses continentes onde o subdesenvolvimento é uma marca, em boa parte dessas regiões é uma marca desde sempre, é uma marca constante, crônica, dada. A maioria das pessoas tomou o caminho inverso, empobreceu, perdeu renda, perdeu recurso, tem mais dificuldade para pagar as contas e, em muitos casos, aquilo que falávamos no início, dificuldade para sobreviver. Mas, do outro lado, houve aqueles que já estavam ricos, milionários, bilionários, trilionários, e eles passaram, também na pandemia, a encontrar caminhos de acúmulo de mais riqueza. Ora, se esse percentual pequeno se desloca em uma direção e a grande maioria em outra direção, é claro que a distância aumenta. Imagina o deslocamento físico. Uma multidão vai para um lado e uma ínfima minoria vai para o lado oposto. A distância aumenta, a distância que já havia. Então a pandemia intensificou a desigualdade, que pode ser enxergada, né? Basta você imaginar esses dois movimentos.
E a concentração de riqueza no mundo, que já havia, não é uma consequência da pandemia, é óbvio, mas a concentração também aumentou. Desde 1995, foi ontem, né? Historicamente foi outro dia, 95, tá ali. O 1% mais rico capturou 38% da riqueza global produzida no período. Então, são 26 anos. 26 anos, nesse período, esse 1% mais rico abocanhou 38% da riqueza global produzida nesse período. Esqueça o que ela já havia acumulado. O que foi produzido nos últimos 26 anos, a riqueza produzida no mundo nos últimos 26 anos, formidável. Com a tecnologia produzindo ganhos extraordinários de produtividade, diminuição de custos de produção. Só nos últimos 26 anos, a riqueza produzida, imensa, desta 38% nas mãos de 1% da população. Do outro lado, há uma camada intermediária, mas do outro lado, e essa camada intermediária com subdivisões consideráveis, né? Do rico, que não está nesse 1%, mas é rico, aquele que está ali, é pobre. Ganha para pagar as contas. E muitas vezes o dinheiro acabou faz tempo e as contas continuam chegando. Mas há um percentual gigantesco, os 50% mais pobres, que ficaram com 2% desse montante. Então, peguemos aí 40% da riqueza mundial produzida. 40%. 60% está distribuído aí nesse gigantesco, imenso bloco com N subdivisões que são menores, bem menores, por exemplo, na Escandinávia, mas que são enormes num país como o Brasil, como a Turquia, como a Argentina, mas muito mais no Brasil do que na Turquia. Essas subdivisões intermediárias. 60%. Os outros 40% foram assim divididos. 38% para 1%. 2% para 50%. Isso nos últimos 26 anos. Não estamos recuando aos tempos do Código de Hammurabi. Não estamos recuando aos tempos de Nabucodonosor, aos tempos do Faraó, aos tempos de Ciro o Persa. Nem mesmo mais para cá, o Império Romano. Nada, nada. Idade Média. Foi ontem. Começou ontem esse exercício de contabilizar o que aconteceu. Só o que foi produzido nos últimos 26 anos teve essa divisão. Há um grupo de 520 mil bilionários que fazem parte do 0,01 mais rico. População mundial hoje, vamos arredondar, 8 bilhões. 8 bilhões. Então imagine o que é universo de 8 bilhões, um grupo de 520 mil. É ali uma célula, né? É uma ínfima fração de 8 bilhões. 520 mil, não são 520 milhões, não são 5 milhões e 200, 520 mil. Eles detêm 11% da riqueza global. 520 mil.
ficam com 11% da riqueza global. Em 95, mas sempre foi assim, acontece que está aumentando o acúmulo de uma fração ínfima. A participação dessa fração ínfima na riqueza global produzida está aumentando. E a pandemia não mudou isso. A crise de 2008 não mudou isso. Afeta alguns, afeta indivíduos. Mas a montagem, o mecanismo, a maneira como as coisas estão montadas para que a engrenagem funcione, permanece imutável. Porque em 95, esse grupo de 0,01 ficava com 7%. Passados 26 anos, eles estão com 4 pontos a mais de participação na riqueza produzida no mundo. 0,01 mais rico. E o que mostra o último relatório Desigualdade Mundial, produzido pelo pessoal lá do laboratório do Piketty, autor do best-seller O Capitalismo do Século XXI, que, aliás, tem algumas ideias estapafúrdias. Estapafúrdias. Mas aqui não se trata de ideia. São números. Não se trata de concordar ou discordar desse contemporâneo pensador francês, mas apenas observar números. Não tem nada a ver com as ideias dele. Os números do relatório são calculados com base na paridade do poder de compra. Aqui há um complicador, porque você depende muito de números oficiais. E há lugares no mundo em que os números oficiais são mentirosos. Alguém, por exemplo, sabe qual é a inflação na Venezuela? Houve um momento que o governo parou de divulgar. Mas sabe o que isso significa? Que os números são piores. Coloca tudo em dólar. Poder de compra em dólar e poder aquisitivo, mas também preços. Coloca tudo em dólar para fazer a comparação. E aí, pela cotação de cada país, e aí há distorções, cotações fajutas. Sim, tem país em que a manipulação não é do valor da moeda, mas é da divulgação da cotação. Na realidade, no dia a dia, a moeda vale, o que ela adquire. Lembra no Brasil? R$1 vale $1. Decretou Dom Fernando Henrique Cardoso. Pelo menos não fez o que fizeram na Argentina, né? Que virou uma relação formal intocável. Um peso, $1. Lá no governo Menem. E que lá na frente desencadeou uma violenta crise na Argentina. Aqui, desencadeou a crise cambial. Fernando Henrique esperou a reeleição em 98 para admitir a gigantesca crise cambial. Mas antes, ficou a historinha de R$1, $1. Balela. Se você pegasse R$1 e fosse à Alemanha, ao Japão, ao Vietnã, ao Canadá, e falasse, vamos trocar, toma esse real aqui e me entrega $1. O cara falou, o quê? Isso não vale $1. Era artificial. Foi uma maneira de dolarizar preços para conter a inflação. Simples. Como fizeram na Argentina. Só que lá foi oficial o negócio. Ó, estamos dolarizando.
em termos reais, não em termos nominais. Nominal é tudo peso, só que o peso vale $1. Faz de conta, tá bom? Mas o que vocês estão pagando é o preço em dólar. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, só que de maneira escorregadia, né? Sem admitir. Bom, então você tem distorções nesses levantamentos com paridade. Mas é o que mais se aproxima. Mas não há dúvida que os números são piores. Porque se você pega os números oficiais da Venezuela, por exemplo, eles são mentirosos. Eles não vão mostrar o empobrecimento do país, que chegou a um ponto, Ronald, Ana, ouvintes da Bandeirantes, chegou a um ponto que neste momento o Haiti deixou de ser considerado o país mais pobre dessa parte do mundo e passou a ser a Venezuela. É claro que a Venezuela é mais rica que o Haiti, porque ela tem um mar de petróleo, é um país mais desenvolvido, que tem historicamente muito menos problemas do que o Haiti. O Haiti enfrenta uma sequência de flagelos, né? Terremotos, furacões, corrupção, a ditadura do Papa Doc, do Baby Doc, governos instáveis, crises políticas, cidades dominadas por gangues. O povo do Haiti sofre. Só que conseguiram produzir na Venezuela, é algo que vai, ao longo do tempo, vai ser modificado, né? Daqui a um tempo a população da Venezuela volta a ter uma condição melhor que a do Haiti, mas hoje não tem. Só que os números oficiais não mostram isso. Então os números são piores do que esses demonstrados nessa pesquisa. E 2020? Os bilionários. Aqui é pessoa física, hein? Não é o banco. Não é a empresa de petróleo, a empresa de mineração. São pessoas físicas que ganharam 3,7 trilhões. O cálculo considera a quantidade de recursos necessários para adquirir um conjunto de bens e serviços em um país. Então, basicamente é o seguinte, já houve... É claro, as pessoas olham e falam assim, sempre houve a pobreza. É verdade. Sempre houve pobres no mundo. E sempre haverá. Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, sempre haverá. Mas uma coisa é a pobreza, ou seja, a impossibilidade material de adquirir bens, de acumular bens. Mas não é a impossibilidade de ter uma vida digna, decente. O problema é quando grande parte dessa maioria de pobres, grande parte é empurrada para a miséria. E uma parte específica para o dilema, o drama permanente, diário, cotidiano, de não saber se vai comer. Ou ainda mais dramático, para qualquer um, imagino, não saber se o filho vai comer, se a família vai comer. E aí, como é um problema antiquíssimo, e com períodos de mais ou menos miséria, há guerras que produziram empobrecimento de partes da Europa, houve guerras que produziram enriquecimento de regiões, conforme o resultado da guerra, regiões conquistadas, acordos com os vencidos, né? Houve enriquecimento de países e até de regiões, de pessoas, da população, e houve períodos de empobrecimento. A peste medieval, né? Que provocou não apenas morte, mas provocou muita miséria, porque afetou a capacidade de produção.
Imagine o que foi naquele período, aquela peste dizimando partes da população europeia, partes importantes da população europeia. As guerras mundiais do século XX, que produziram pobres e ricos, mais pobres e mais ricos, dependendo da perspectiva. Mas sempre houve. Só que agora há um crescimento da desigualdade, só que esse crescimento, você fala global. O problema, aliás, é esse. Estamos falando de média. Só que em alguns países, essa desigualdade é mínima. Ou seja, para chegar àquele cômputo global, considerando que na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, no Japão, e olha que o Japão tem hoje mais problemas sociais do que tinha nos anos 80, por exemplo, de empobrecimento de pessoas. Esse é um fenômeno específico que tem ocorrido no Japão. Mas mesmo no Japão, no Canadá, no Reino Unido, a desigualdade é menor. O que significa que ela é maior ainda nos outros países. Ela é ainda mais indecente, inclusive no Brasil. Um país rico, um país pronto para a prosperidade geral. O Brasil tem condições únicas. E ele tem condições que apontam para prosperidade geral. E, no entanto, é um país de desigualdade crônica e crescente. Então já houve teses, as soluções totalitárias, né, que fatalmente produziriam estados totalitários, como é o caso do marxismo, materializado na União Soviética. Os caras têm essa bobagem de dizer, não, o Stalin deturpou. Não, aquela foi a realização da ideia, que para o Marx era obscura, ele não tinha exata ideia de como seria a sociedade produzida por aquelas ideias. As propostas do Proudhon, muito anteriores, de Adam Smith, de Ricardo, de Benjamin Franklin, um pensador importante no seu tempo, inclusive se embrenhou na economia durante um período, tinha atividades políticas, tinha N atividades. E há o Bernstein, Eduard Bernstein, que era um marxista, chegou a ser um colaborador do Engels nas edições póstumas, né, da obra do Marx, mas que depois rompe com o marxismo e elabora, ou pelo menos desenvolve, uma ideia que já havia, claro, ele não é a gênese, mas ele dá uma sofisticação e uma base teórica melhor para a ideia de social-democracia, que se materializará no pós-guerra, pós-segunda guerra na Europa, mas que está sendo dizimada pela burocracia europeia. Mas esse é um outro assunto. Enfim, muitas ideias apareceram, as do Keynes, não é? A participação do Estado nos momentos de crise aguda, como o Estado pode ajudar a sociedade a emergir da miséria em crises gigantescas. O Estado como agente iniciador de empreendimentos que possam gerar empregos e renda. São muitas as ideias. A liberdade é fundamental, a tecnologia tem ajudado demais na produção de riquezas, mas esse é um desafio que está aí. Escancarado, esfregado na cara de todos. Cresce o número de miseráveis em um mundo que produz cada vez mais riquezas. Ronald. Bandeirantes acontece na Rádio Bandeirantes, sempre com a sua participação aqui. Aproveite para visitar o nosso site, o radiobandeirantes.com.br, e acompanhar lá também os nossos conteúdos, inclusive o podcast Entendendo a Notícia, que é o editorial de abertura com o Cláudio Zaidan. 3 minutos para as 4 horas. Rede Bandeirantes de Rádio.